A palestra anterior, nós focamos em impacto potencial de entorno. Agora, a maior parte do que nós vamos ver nessa palestra e na de áreas de risco, nós estamos focando em atropelamento, tá certo? Esse é o principal objetivo desses outros dois trabalhos. Quais foram os objetivos, então, ou o objetivo desse trabalho? Diagnóstico das ações implementadas em planejamento pelas concessionárias de rodovias estaduais e federais no que tange à redução dos impactos da atividade na biodiversidade. Como eu falei, eu já vou mostrar, a gente fez isso com 5 concessões, e o grande objeto é avaliar as medidas que estão sendo, ou já existem, ou estão planejadas, tá? E, inicialmente, nós tínhamos uma previsão de fazer isso no presencial mesmo, de passagem por passagem e tudo mais. Com a questão da pandemia, nós mudamos um pouco o enfoque e vocês vão ver como é que a gente conseguiu chegar numa boa análise dos resultados, tá certo? Nós estávamos falando agora há pouco sobre ações de mitigação, ou seja, nós estávamos falando de passagem. Nós temos que entender que uma passagem ela pode ter 2 finalidades complementares, mas completamente distintas. Uma delas é: eu vou colocar uma passagem nesse ponto porque morre muito bicho. Eles vêm para cima da pista e eles morrem. Essa é uma coisa. A outra é: eu tenho uma comunidade faunística de um lado, vamos pegar o caso clássico, 2 grandes fragmentos, ou no caso das nossas unidades de conservação, né? Eu tenho, vamos pegar lá aquela imagem do cajueiro que eu botei agora há pouco para vocês. Então, você tem, de um lado, um grande fragmento, do outro fragmento. Você tem que proteger. Você quer gerar conectividade. Você quer propiciar, e aí vem que as tais pontes verdes são um caso maravilhoso para se fazer isso. Você quer ligar diferentes espécies que estão de um lado com as suas áreas de vida, áreas reprodutivas, áreas de alimentação e assim por diante, do outro lado. Isso não é simples, gente. Reduzir atropelamento é a coisa mais fácil do mundo. Gerar conectividade é muito complicado. Então, o nosso foco aqui está no atropelamento. Não existe hoje um estudo feito para avaliar conectividade de diferentes passagens de fauna para diferentes grupos faunísticos. O que acontece muitas vezes? A gente põe uma passagem subterrânea, 2x2, uma passagem grande. Aí você tem 10, 20 espécies de um lado da rodovia, só que só 1, 2, 3 delas cruzam por dentro dessa passagem. Por quê? Porque existe um filtro. As espécies têm medo, as espécies não entram ali. Então, você diz, eu estou gerando conectividade. Você está gerando conectividade para 1, 2, 3 espécies. As outras estão lá, na verdade. Elas não querem? Sim, porque a passagem não é o que elas querem. Ela está mal feita, ela não tem o tamanho adequado, ela não tem nenhuma estrutura que atrai o animal para passar, seja o que for. Pior ainda quando a gente não tem cerca que direciona para lá, que aí é mais difícil ainda, tá? Mas esse é um outro assunto. É importante que vocês entendam isso, que existe esses 2 processos, a redução do atropelamento e a manutenção ou geração do processo de conectividade, tá? São 2 coisas muito diferentes e aqui nós estamos trabalhando com atropelamento. Nada de conectividade. Nós não sabemos o que nós temos no entorno e o que está fazendo uso da passagem.
Aqui são as nossas 5 concessões. Vejam, nós analisamos... importante, o trabalho foi feito, mesmo que a concessão tenha um trecho, como no caso da Concera aqui embaixo, ela tem um trecho no Rio de Janeiro, nós só analisamos o trecho dentro do estado de Minas, tá? Então, aqui embaixo nós temos a Concera. Essa daqui em amarelo é a Invepar, a via 040. Aqui nós temos a 381 da Artéries. Aqui nós temos a AB Nascentes, na MG 050. E aqui nós temos os 2 trechos da Consebra, a BR-262 e a BR-153. Então, toda essa porção. Esses foram... Já existem outros hoje? Existem, a gente sabe. Mas, no momento em que nós fechamos o projeto, essa daqui eram os conjuntos que nós definimos como as concessões que seriam analisadas, tá? E aí, vejam, o que nós fizemos? Uma coisa importante, o primeiro produto que nós lançamos para o Ministério Público para dentro desse projeto, que nós nem vamos falar sobre isso hoje, é um protocolo de monitoramento de fauna atropelada. Como fazer um bom monitoramento para que a gente possa fazer uma boa tomada de decisão? Isso foi entregue para o Ministério Público e a gente espera que isso venha a ser internalizado pelo SEMAD, para que a gente tenha uma robustez na coleta de dados, porque senão a gente continua sempre não conseguindo fazer comparações. Isso faz parte de um curso que eu dou, tá? Então, assim, eu tenho um curso de 20 horas, alguns de vocês, inclusive, participaram do curso, mas, assim, onde eu discuto cada um dos passos para se fazer um bom monitoramento de fauna, porque senão as coisas não funcionam direito. Mas voltando para cá, nós trabalhamos com análises espaço-temporais de riqueza e abundância. A gente precisava entender, para que a gente possa avaliar se as medidas de mitigação são boas, ruins, ou seja, como é que é, nós temos que avaliar o que está morrendo. Então, eu tinha que saber quais as espécies estão sendo afetadas, quanto está morrendo, quais são as espécies ameaçadas, impactadas, e assim por diante. Essa foi a primeira coisa. A segunda foi fazer algumas análises de hotspot. Alex, vocês exauriram a questão de hotspot? Não. Por quê? Nós, dentro, por exemplo, da Environment, quando a gente faz análise para tomada de decisão num determinado trecho, e existe dados de vários anos, o que a gente faz? A gente modela isso, os hotspots, para vários anos, para ver quais são aqueles que são recorrentes, porque isso é um forte indicador de que ali está morrendo muito bicho continuamente. Nós temos hotspots que surgem e que somem. No nosso caso, nós criamos grupos, basicamente 2 grandes grupos, mais espécies ameaçadas, e analisamos para o conjunto de dados que nós tínhamos. Essa foi a análise realizada. Finalmente, nós pegamos as informações cedidas pelas próprias concessões de quais são as medidas de mitigação que estão sendo implantadas e comparamos com os hotspots. E então, assim, bom, eu tenho um hotspot no quilômetro X. Eu tenho uma medida de mitigação? Se eu tenho, ela foi implantada recentemente ou não foi implantada? É isso que a gente fez. Essa última parte, ela é pouco mostrada nessa palestra. Por quê? Porque, imagina, você pega a via 040, que tem, acho que 700 quilômetros, não me lembro quanto foi, mas algo nesse sentido que foi monitorado. Não dá para a gente tabular todas essas informações. Elas estão tabuladas no relatório. Então, lá, você vai poder ver no relatório
todos os quilômetros que nós tivemos hotspot de um dos grupos, se tem medida de mitigação, se ele bate com outras informações que a gente coletou e assim por diante, tá? Eu não vou conseguir mostrar isso para vocês diretamente aqui. Nós tivemos os mais variados tipos de ou volume de informação, tá? Por exemplo, a Conser de julho de 2007 a fevereiro de 2020. Em compensação, teve outras, por exemplo, como a Triunfo Consebra, de 2015 a 2019. Teve outras, por exemplo, a Nascentes, 2013 e 2017. É óbvio que existem dados melhores hoje, mas era o que a gente podia trabalhar. E é o que a gente fez em termos de análises, tá? O grande questão aqui, e esse é um dos pontos que eu reforço dentro da palestra e dentro do relatório, de que é impossível fazer comparações entre os resultados dessas concessões. Por quê? Eu não conheço esforço. Eu não sei quantas vezes as pessoas foram para campo. Eu não sei qual a quilômetro. Pensem o seguinte, em termos de volume de informação, a Conser mandou muito mais informação para nós do que a Via 040. Mas a Conser tem 70 quilômetros de estrada sendo monitoradas, enquanto que a Via 040 tem 700. Como é que eu comparo isso, se eu não sei exatamente o esforço que foi feito? Não dá. Então, a gente teve que fazer trabalhos muito mais focados nas próprias concessões, ok? Aqui foi acordado com o MP algumas espécies. Nós criamos uma lista e elas foram espécies prioritárias para a gente trabalhar. Né? Em alguns casos, quando existia volume de informação, por exemplo, para o lobo, para o tamanduá, a gente trabalhou essas informações para os dois tamanduás, dependendo da espécie, né? A gente trabalhou essas informações em nível de espécie também para os hotspots, mas nem sempre isso era possível, ok? E aqui vem nosso primeiro resultado que eu quero mostrar para vocês os problemas. Então, vejam só, aqui nós estamos falando de riqueza, tá, gente? Isso daqui não é o número de animais que morreram, é o número de espécies identificadas por cada uma das concessões. Então, vejam que interessante, a Conser, que é o menor trecho, teve 215 espécies, enquanto que, por exemplo, olha a Via 040, 700 quilômetros de estrada, 35 espécies. É óbvio que aqui você tem um monitoramento mal feito, uma identificação mal feita e assim por diante. Por quê? Como é que uma concessão de 70 quilômetros indica 215 espécies, sendo que a outra de 700 indica 35? Tudo bem, o período é diferente, mas convenhamos. Vamos ver um outro problema? Olha aqui. A gente tem, e aí vale para todas elas. Vejam só, anfíbio 3, 1, 6, 0, 0. Vocês acreditam realmente que, no caso da Conser, que em questão de 12 anos de amostragem, 3 espécies de anfíbios foram atropeladas? Que a AB encontrou uma única espécie? Que em todos os anos de monitoramento da Via 040 nunca morreu um sapo? Não faz sentido, né? Por que que isso acontece? Porque o trabalho de monitoramento e dos dados que foram repassados para nós é realizado pelos operadores de tráfego, aquelas pessoas que ficam monitorando a estrada. E que é óbvio, gente, que essas pessoas não vão parar a cada sapo morto que está em cima da pista. Ele vai parar para animais de médio e grande porte. E não faz parte do trabalho dele ter que fazer monitoramento de pequenos vertebrados. É impossível, senão o cara não faz mais nada. Então,
Então, assim, é um erro amostral que, obrigatoriamente, as empresas têm que contratar consultorias para fazer monitoramento a pé. É isso que tem que ser feito. Ah, mas não pode porque é muito. Claro, você tem vários procedimentos que podem ser empregados para um monitoramento a pé adequado, mas tem que ser feito. Porque senão, pega uma pessoa desavisada e ela diz o seguinte: espera aí, eu não preciso, ninguém, não morre anfíbio nas estradas, então vamos focar tudo em mamífero. Mentira. Nós temos milhões de anfíbios que morrem todos os anos. É o que mais morre nas estradas. Só que a gente não vê, porque eles são desse tamanho e você não vê quando você está percorrendo a estrada. Tá certo? Então, o nosso primeiro resultado já mostrou um intenso ou um erro amostral que não poderia estar acontecendo. E as concessões têm que entregar resultados sobre pequenos vertebrados, porque senão a gente está sempre enganando a torcida. A gente está dizendo, não morre, morre. A gente só não está vendo, ok? Essa lista é uma lista de espécies ameaçadas, e aqui nós não estamos falando em número, nós estamos falando só em ocorrência. Então, vejam, o lobo-guará aconteceu nas 5 concessões analisadas. O jaguarundi, nas 5 concessões. A onça-parda, em 4. E assim vai. Olha só, tamanduá, 4. O vetulus, uma das espécies de cachorro do mato, em 4. E assim por diante. Enquanto que a gente tem, por exemplo, a anta na via 040. Ah, então é menos importante? De jeito nenhum. Pode ser que esteja morrendo muita anta num determinado ponto da via 040, mas ela é uma preocupação localizada. No caso do jaguarundi, da onça-parda, dos tamanduás, do lobo e assim por diante, tem que ser pensado numa questão integrada. Como é que nós vamos minimizar os impactos para essas espécies ameaçadas? Porque está morrendo em tudo quanto é lugar. E lobo, por exemplo, é impressionante o número de animais que morre ou que nós tivemos nessas análises que nós fizemos. Aqui são algumas das análises de hotspot. Eu não vou entrar no mérito de todas elas. O que eu vou passar rapidamente por elas, mas para que vocês entendam. Nós temos mamíferos, é aquela lista que eu mostrei antes. Aí nós mexemos um pouco nela para incluir outros mamíferos de médio e grande porte. Vocês vão ver que sempre eles são muito parecidos, os hotspots. Os hotspots, gente, são todos os pontos que estão acima dessa linha aqui. Tá? Em alguns casos ela é até difícil de ver, mas todos os pontos que estão acima dessa linha se caracterizam como hotspot. Aqui é uma espécie de macaco, no caso da Concer. E aqui o lobo-guará. Agora vejam que interessante. E é isso que eu quero que vocês observem, todas elas, que vai ser o que eu vou passar para vocês verem. Se você quer proteger macaco, o hotspot é diferente de lobo-guará. Se você quer proteger lobo-guará, o hotspot é diferente de outros mamíferos. E essa é a grande questão que eu discuto sobre como analisar dados. Por quê? Veja, aqui morre muito. Aqui tem um hotspot enorme. Qual será que é o bicho que está morrendo aqui? Pode ser capivara. Entre proteger capivara e proteger o lobo-guará, se eu tenho que fazer uma tomada de decisão, eu vou proteger o lobo-guará. Então, eu venho para cá. Então, essa é a ideia. Então, não dá para proteger tudo. Não adianta a gente achar que nós vamos botar 200 passagens de fauna para os bichos. Não vai acontecer. Então, mas nós temos que fazer tomada de decisão. Né? E os órgãos têm que estar preparados para isso, né? Para aceitar que você não vai proteger tudo. Quer ter estrada? Tem morte. É essa a realidade. Vejam, em Vepar, da mesma forma, tamanduá-bandeira, lobo-guará. Veja que os pontos não batem nenhum. Então, tem que procurar. AB nascentes, tamanduá-bandeira. Olha só,
completamente diferente dos hotspots dos outros mamíferos que foram inclusos na análise. Então, assim, é importante fazer análises espécie a espécie e, como eu falei, se tem dados para vários anos, fazer para vários anos diferente, para ver se realmente todos os hotspots são importantes. Artéries, olha só, lobo-guará, tem um ponto aqui, um ponto aqui. Aqui você tem um ponto no meio, completamente diferente para mamíferos, em geral. Da mesma forma, esse ponto aqui, ele é relativamente fora, e assim por diante. Então, você tem que decidir o que você quer proteger. Não adianta, não dá para proteger tudo. Então, Ministério Público, órgãos governamentais, concessões de rodovia, tem que sentar na mesa e dizer, ok, o que nós vamos proteger? O que nós queremos evitar o atropelamento? E aí tem o lado, gente, por exemplo, no caso de mamíferos de médio e grande porte, tem todo um lado de segurança viária. A concessão pode ter interesse de proteger os seus usuários, porque lá, se você sofrer um acidente, atropelar um animal lá, você pode cobrar dela. Então, ela pode querer proteger também. Aí é uma decisão de conservação, mas essa informação aqui pode ser extremamente importante numa tomada de decisão estratégica para a concessão, tá certo? E, por incrível que pareça, para a Conselbra a gente não conseguiu fazer, porque os dados eram sempre tão pequenos que não deu resultado suficiente para nós. Bom, aí eu vou passar aqui rapidamente também sobre cada uma das concessões. Essa daqui é da Conser. Ele tem, no trecho de 70 quilômetros, uma passagem, que é essa daqui. Tem várias planejadas. A equipe deles foi altamente receptiva, fizemos uma reunião super produtiva e a equipe tem uma excelente noção de análise de dados. Os relatórios deles são muito bons, assim. Então, eu fiquei bem satisfeito, mas o que acontece? A concessão está terminando. Era para ter terminado agora, parece que foi prorrogado por mais um ano, mas está terminando. Todas as outras locais onde são necessárias medidas de mitigação, eles disseram nitidamente, vai ficar para a próxima administração. Nenhuma concessão saindo vai gastar milhões numa coisa que vai deixar para o próximo. Isso é nítido. Então, assim, vai sobrar só essa passagem. Aí, via 040. E aí nós vamos começar com uma coisa muito assim. Primeiro, a via 040 está sendo entregue também. Então, eles deixaram claro, não fizemos reunião, a nossa conversa foi por e-mail, eles deixaram claro que não vão implantar nenhuma nova medida de mitigação, porque eles estão entregando a rodovia. Tá? A Invepar quebrou e eles estão entregando a rodovia. E o que existe são 22 placas de sinalização. Essa daqui é dentro do trecho deles, tá? Essa imagem que vocês estão vendo. Questão, minha gente. Sabe quantos por cento que uma placa dessa reduz em termos de atropelamento? 3. Não funciona para nada. Sejamos verdadeiros. Você reduz a velocidade quando você vê uma plaquinha dessa? Duvido. Ninguém reduz velocidade tendo uma placa dessa. Né? Então, dizer que você está fazendo uma ação de mitigação botando 22 placas significa a mesma coisa que dizer que não está fazendo nada. E 22 placas em 700 quilômetros no final. Então, assim, não tem como no final das contas, tá certo? Da mesma forma, na AB Nascentes, foram declaradas 59 medidas. Essa daqui seria um ponto onde deveria ter uma das medidas declaradas. A imagem é de 2018. Teoricamente, ela já teria que ter sido implementada e nós não encontramos. Então, assim, isso parece que tem vários pontos em que
era para ser colocado e não foi colocado. Então, e da mesma forma, nós não conseguimos estabelecer contato. Nós tentamos conversar com os gestores e não conseguimos contato com eles. A Arteres, São Paulo, Belo Horizonte, foi aonde nós encontramos um estudo muito robusto, um relatório de definição de medidas de mitigação. 61 declaradas, uma delas, inclusive, aqui pertinho de Lavras, é essa imagem que vocês estão vendo, que eles chamam, inclusive, de corredores de fauna, que é até verdade, porque a ponte está passando por cima e ele tem conectividade por baixo, é um grande vão ali, você tem área de APP e tudo mais, tá? Tentamos fazer, inicialmente marcamos uma reunião com a equipe, ela foi postergada e nunca mais conseguimos fazer a reunião para entender quais são os estudos que estão sendo efetivamente realizados a partir dessas medidas que são declaradas. Tá? Não sabemos se houve redução de atropelamento ou qualquer outra coisa. E aí, aqui, por exemplo, na Consebra, 43 medidas declaradas, basicamente placas, nós já falamos, e redutores de velocidade. Essa imagem é de um trecho deles, tá? Na BR-153. Quando você analisa essas medidas, no caso dos redutores, elas parecem estar muito mais relacionadas à segurança viária do que à proteção da biodiversidade. E aí o que acontece é justamente assim, se declara que foi feito uma determinada medida, mas a impressão que se tem é que a medida ela foi feita para um outro cenário e, bom, eu tenho que dizer que eu estou fazendo alguma coisa. Vou colocar lá que eu botei um redutor de velocidade. Essa imagem, vista no outro sentido, tem uma curva acentuada logo à frente. Então, botaram o redutor de velocidade, porque isso é uma baixada, quer que a pessoa reduza a velocidade para não sofrer acidente na curva que está logo à frente. A realidade é essa. Então, vejam, e também não conseguimos contato. Não retornaram um e-mail dizendo, podemos marcar. Eu falei, ótimo, então quando? E nunca mais a gente conseguiu fechar um contato para poder entender o que está sendo feito nessa região, tá certo? Em termos de conclusões, as informações coletadas pelas concessões possuem um forte viés amostral. É a nossa primeira tabela. Nós temos lá aves e mamíferos relativamente bem amostrados e répteis e anfíbios, zero. Então, assim, existe uma tendência e nós temos que reverter essa tendência. Nós identificamos 3 espécies ameaçadas de mamífero. Veja, como nós não encontramos outras porque as pessoas simplesmente não pegam, tá? 10 são recorrentes em 2 ou mais concessões. Então, assim, mas isso não quer dizer que essas sejam prioritárias, é só para mostrar que existe uma grande amplitude disso acontecendo. É impossível avaliar se as medidas descritas estão surtindo efeito na mitigação dos atropelamentos. Por quê? Porque a maior parte das... Vejam só, como é que eu posso avaliar se está mitigando? Eu tenho dados de antes, eu tenho a data da implantação da medida e eu tenho dados de depois. Quando vocês tiverem acesso ao relatório, vocês vão ver as tabelas onde a maior parte das medidas a gente não sabe quando foi colocado. Então, mesmo onde eu tenho a gente identifica um hotspot e tem uma medida, veja, ela pode ter sido, os dados podem ser de 2010 a 2015, a medida ter sido instalada em 2016, então eu sei que estava morrendo e eu sei que foi colocado. Mas se eu não tenho monitoramento depois, eu não sei se reduziu. Então eu preciso dessas informações. E isso não casa nas informações que são repassadas pelas concessões, tá certo?
Isso sem falar em conectividade, tá? Falando só de atropelamento. Concessões adotam medidas de mitigação sabidamente ineficientes para reduzir efeitos. Placa, gente, não reduz. Isso é balela, tá? Então, dizer que está protegendo botando placa, não tá. Redutor de velocidade, se for colocado no lugar certo, reduz. Agora, tem que ser colocado na área que está morrendo. Essa é a grande questão. Já comentei com vocês, todo o trabalho é impossível de se avaliar, porque nós não encontramos em lugar nenhum informações sobre eu tenho uma passagem, eu tenho tal comunidade no entorno e eu tenho tal comunidade fazendo uso. Isso é efetividade para gerar conexão. E nós não temos esse tipo de informação, tá certo? Nós temos, aparentemente, várias medidas declaradas e não implantadas. Então, esse é uma área para se trabalhar através do Ministério Público e tudo mais, muito pesado. Medidas implantadas para outros objetivos e declaradas para a proteção da fauna. Foi o caso que eu falei dos redutores de velocidade. Então, não há em nenhum lugar, em nenhum relatório, a gente identificou resultados de efetividade, mesmo para atropelamento. Não estamos mais nem falando de conectividade, nós estamos falando de atropelamento. Nós não sabemos. E aí, o que acontece? Uma outra concessão precisa implantar medida. Ela nunca sabe que medida que deve ser implantada. Por quê? Porque ninguém monitora, ninguém avalia a efetividade. Isso é um problema. Aqui eu já mostrei para vocês, não vou nem falar de novo, né? Muito bem, minha gente. Alguma consideração, alguma coisa que sobre essa parte das concessões? Essa história, César, de falar com o pessoal do MP, eu sempre gostei de uma frase que eu escutei uma vez, de que tudo que chega no MP, eles têm que dar uma destinação, eles têm que resolver, têm que dizer, olha, não vai ser feito, mas eles têm que dar um retorno. Então, acionar, ter o MP como um parceiro bom de trabalho é fantástico. Então, assim, realmente tem que gerar demanda no MP. Vai se resolver, se não vai resolver, pelo menos vai gerar uma incomodação para o povo, tá? Alguma pergunta até aqui, minha gente? Mas veja, Cássio, a minha pergunta é da seguinte forma. A Arteris é licenciada e não faz monitoramento, está descumprindo o condicionante. Primeiro, tem que ver no contrato qual é a obrigação contratual, porque cada lote que foi lançado de concessão tem as suas obrigações. Existem rodovias, no estado de São Paulo tem várias, que por contrato não tem que informar dado de atropelamento. Olha a loucura do negócio. Agora, com a renovação dos contratos, isso está caindo por terra, mas durante muitos anos eles não tinham essa obrigação. E o que tem que ser visto é como está sendo feito esse monitoramento. O que eu estou mostrando é a Arteris, por exemplo, ela fez um diagnóstico muito forte das possíveis medidas. Talvez falte o próximo passo. Talvez existam outros dados que nós ainda não tivemos acesso. Não estou defendendo a Arteris de maneira nenhuma. Eu só estou mostrando que eu acho que o nosso problema está um pouco antes. Cada um faz o que bem entende e como quer. E aí, quando a gente quer comparar os resultados,
isso não acontece. Então, assim, nós temos que ter um protocolo. Como é que tem que ser coletado o dado? Você quer ver uma coisa super problemática, Cássio? A identificação dos bichos. Tem lobo-guará sendo confundido com cachorro, tem cachorro sendo confundido com lobo-guará. Tem uma concessão que botou lá, poxa vida, eu não lembro qual foi, mas está no relatório, 140 Licalopex vetulus, que é uma espécie ameaçada. Eu tenho quase certeza de que não é, de que ou é cerdócio, cachorrinho do mato, ou é cachorro doméstico. Então, mas eles botaram lá um monte de Licalopex. Então, assim, os problemas são muito maiores do que só não estar fazendo. Eu acho que é muito bom trazer essas pessoas para que eles entendam o quanto que nós podemos colaborar na tomada de decisão. O que nós não... a sociedade tem que entender é que, por exemplo, se você atropelar um cachorro doméstico ou silvestre na concessão, você pode entrar com um pedido de ressarcimento para os danos que você sofreu. Em São Paulo, um trabalho mostrou que, de uma forma geral, as pessoas estão ganhando 40 mil reais. Se a concessão começar a ter que pagar isso para um monte de gente, meu, está perdido. É muito mais fácil ela investir em medida de mitigação do que ela ficar investindo em pagar pessoas e ser autuada e tudo mais. Então, a minha questão é como é que nós tratamos tudo isso. Vários segmentos têm se mostrado altamente receptivos para esse processo, mas tem aqueles que não querem nada e tem concessão de tudo quanto é tipo. Entende? Zuleima, veja, hoje em dia, a maior parte, se você pegar a maior parte dos projetos do governo federal, por exemplo, que está fazendo novas concessões e novas estradas, passagem de fauna virou assim, todas elas têm. Só que, de novo, o problema é aonde colocar, como fazer. E os caras não monitoram depois. Então, o problema hoje já não é mais o pedido. Praticamente assim, ó, para calar a boca do Zé Cochato, nós vamos botar passagem. Depois não reclama. Só que as passagens estão erradas. E, em parte disso, a culpa é nossa, de quem faz as análises, que não faz as análises corretas. Essa é uma briga que eu tenho, porque contrata-se, às vezes, pessoas que nunca trabalharam nessa área e simplesmente não consegue. A pessoa faz análise errada, junta tudo, trabalha com réptil e anfíbio e mamífero na mesma análise. Não pode. Tá? Então, o problema maior hoje está na tomada de decisão de onde colocar, porque daí a gente cai até no descrédito, na verdade. Tá? Mas tem como se cobrar delas depois, sim, viu? Cássio, temos um termo pronto, que foi entregue como o primeiro produto da parte das concessões. Posso repassar ele facilmente para você e tudo mais, porque assim esse mesmo termo, ou bem parecido, foi implantado no Paraná através de uma legislação estadual maravilhosa, tá? Que o meu sonho é que Minas adotasse coisa parecida também. Então, assim, pode ser realmente. Eu posso compartilhar isso com você sem problema, tá?
É bem isso. Falta gente, né, César? Não tem como, né? E a gente tem que... É um trabalho de formiguinha, não adianta. A gente tem que ir apertando e contando. Vocês veem o caso, por exemplo, lá da BR-262 no Pantanal, gente. Que é lugar que morre mais bicho. E o promotor de lá disse declaradamente: nós não conseguimos atuar, nós não conseguimos botar passagem e tudo mais. Então, assim, muito complicado. Essa é uma briga ferrenha, então. Muito bem. Bom, ó, estamos com 43 pessoas, show de bola. Minha gente, eu vou fazer o seguinte: vamos dar início à última apresentação, que vocês vão ver assim, eu não vou conseguir, primeiro porque o trabalho foi hiper robusto, tá? Envolveu de tudo que vocês podem imaginar, modelo de distribuição potencial, a aprendizagem de máquina nossa, foi de tudo. Mas vamos discutir um pouco dos resultados e o potencial que isso tem, que eu acho que é uma das partes mais legais que a gente tem aí para discutir, tá? Vou compartilhar a tela de novo com vocês e vamos para essa última parte.